Qual que é a alternativa de Cristo às preocupações? Jesus, há 2000 anos, ele traz uma solução para que nós não vivamos nem preocupados, nem dominados pela ansiedade. E é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Quero te dar as boas-vindas à oração do dia, um dos principais ministérios aqui do nosso canal. Antes de nós iniciarmos, porque nós teremos uma pequena ministração, depois um tempo de oração, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você faça a sua inscrição agora, para que você marque o sininho no momento da inscrição e assim seja avisado a cada nova publicação feita aqui, e para que você já deixe o teu joinha neste vídeo, para que uma vez que você deixa o teu joinha, o YouTube ele envia este vídeo para outras pessoas e mais gente possa ser alcançado pelo poder e pela palavra de Deus. E o mais importante de tudo, que você possa deixar na parte inferior deste vídeo, aqui embaixo nos comentários, os teus pedidos de oração. Vamos à palavra de Deus. A mensagem do dia de hoje, ela tem como base o Evangelho de Mateus, o capítulo número 6, versículos de número 25 a 34. Nós vamos deixar todo esse trecho do Evangelho de Mateus aqui na descrição do vídeo. Para que nós não fiquemos muito tempo lendo, nós vamos ler só um pequeno pedaço que está no versículo de número 27, que diz bem assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Você entendeu isso, irmãos? Jesus está diante dos discípulos ali, depois você pode ver lá em Mateus 6, em um momento de muita preocupação. Jesus, ele ensina sobre o amor às riquezas. Ele fala, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir ao dinheiro, ou vai servir a Deus. Ou você vai servir a Mamon, ou vai servir ao Senhor nosso Deus. Depois ele começa a falar: não andeis ansiosos por aquilo que tendes que vestir ou comer. E ele começa a ministrar em cima de tudo isso. E diante da preocupação que vinha enchendo o coração dos discípulos, ele nos deixa essa frase aqui de Mateus 6, 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Aí no versículo de 34, já fechando o texto base nosso da ministração de hoje, diz bem assim, não fiqueis ansiosos. Em algumas traduções diz: não fiqueis preocupados. Em outras traz: não vos inquietais. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos traga compreensão daquilo que Ele quer nos ministrar hoje. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este tempo, que o Senhor fale profundamente no nosso interior, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo tempo novo nas nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Você é uma pessoa que comumente vive preocupado? Existem coisas que preenchem a tua mente a ponto de às vezes não te deixar dormir? Ou que tira o teu apetite? Ou em algumas pessoas aumenta o apetite? A preocupação é uma característica cada vez mais clara nos dias atuais. Nós temos tantas informações, temos acesso a tanta tecnologia, mas é interessante como nós ainda trazemos as mazelas dos homens e das mulheres que viviam há 2000 anos no nosso planeta. Os discípulos de Cristo ali estavam tomados pela preocupação. Quantos de nós hoje vivem tomados pela preocupação? E uma das grandes características da preocupação é exatamente a ansiedade. Não de graça, Cristo disse: não andeis ansiosos. E na preocupação existem
vários perigos quando nós permitimos que a preocupação nos assole e a preocupação nos domine. Quando nós nos relacionamos com a preocupação como se fosse algo natural, comum do ser humano. Não é. Algo natural e comum do ser humano é a fé. Nós muitas vezes pensamos que a fé é algo sobrenatural, algo incomum. Não, o homem natural foi feito para ter fé. Quando Deus criou Adão, Adão se relacionava com Deus. Todos os dias ele falava com Deus. Adão, ele vivia e se relacionava com o sobrenatural como se fosse algo absolutamente comum. A fé é o natural. Viver longe da fé, aí é, digamos assim, que palavra que eu posso usar aqui, irmãos? Não é uma deformidade, mas é uma desagregação entre o Criador e a criatura, entre o Filho e o Pai. É um desarranjo daquilo que estava pronto. O natural seríamos ter fé e não vivemos preocupado. Uma coisa é você fazer um planejamento, você se organizar, você preparar a tua vida, você viver o hoje pensando assim, existe um amanhã, não vou viver loucamente. O problema aqui no texto não é uma questão de planejamento de vida, ou de planejamento financeiro, de planejamento de carreira, ou de planejamento familiar, que tudo isso é bom, tudo isso é importante e tudo isso é bíblico também. O que Jesus está falando é sobre sermos tomados pela ansiedade ou pela preocupação. Veja que muitos afirmam que nós mergulhamos no século da ansiedade. Agora, comumente, quando nós estamos tomados pela preocupação ou pela ansiedade, nós tendemos a fazermos escolhas ruins. Muitos de nós, quando estão tomados pela ansiedade e pela preocupação, fazem escolhas imediatas muito ruins. Porque precisa de alguma forma saciar ou retirar de si esta ansiedade, esta preocupação. Isso é sério, irmãos. Quantos não bebem, fumam, usam drogas, fazem sexo de forma irresponsável, consomem loucamente, comem de forma irregular por conta de preocupações e ansiedade. E muitas vezes isso tudo que nós falamos é como um instrumento de fuga. O problema é que as pessoas se enchem de preocupação não na expectativa de encontrarem uma solução. Elas querem muitas vezes fugir do problema, se esconder do problema, ter alguns momentos no dia como se o problema não existisse. E muitas vezes essas fugas, elas acabam nos comprometendo mais, nos afundando mais na situação que tem nos preocupado. Jesus então confronta ali os seus discípulos. Essa palavra de Cristo ela é muito confrontadora. Ele faz algumas perguntas aos discípulos que a gente precisa ler nos dias de hoje, ou vamos começar a dizer que Jesus Cristo está ultrapassado. As mesmas necessidades que nós temos hoje de comer, de vestir, de moradia, de descanso, até mesmo de lazer, eram as necessidades que os homens e as mulheres no período de Cristo tinham também. Ele começa a fazer perguntas mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui na palavra. Olha as perguntas que ele faz aqui. Olha o que ele fala. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Olha como é que ele pergunta. Não sois vós muito melhores do que elas? Aí ele pergunta também, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário?
E aí finalmente ele traz a pergunta, que é a pergunta base do nosso estudo aqui. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E ele pede aqui que nós não sejamos como os gentios. Ele fala, os gentios é que andam preocupados por todas essas coisas. Deus sabe que você precisa dessas coisas. E aí finalmente ele traz a solução. Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Mateus 6,33. Jesus está falando de uma provisão. E Jesus está dizendo para nós buscarmos uma paz. Cristo não tem como objetivo simplesmente trazer palavras para nos aquietar. Jesus está falando aqui de segredos espirituais. Ele está denunciando uma enfermidade da alma. E toda enfermidade na alma, quando eu digo de enfermidade da alma, do que eu estou falando? Enfermidade da alma, eu estou falando de medos. Eu estou falando de ansiedade. Eu estou falando de depressão. Eu estou falando de terror noturno, de pânico. Estamos falando de loucura, de toda sorte de desvarios associados à nossa vida emocional e sentimental. Ciúmes, inveja, apego, sentimento de posse, necessidade de exercer poder e domínio. São desvios de um caráter próprio de cristão, mas são marcas de enfermidade que muitas vezes se encontram em nós. E Jesus, ele denuncia isso. Ele nos revela essas enfermidades. Preocupado para que nós não sejamos dominados pelos nossos sentimentos deformados. Ele estava ali diante dos seus discípulos que precisavam ser livres. Cristo veio para nos libertar. E para nos libertar, inclusive, de nós mesmos, de nossas fragilidades, de nossos distúrbios. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Se existe algo que você pode fazer a respeito da situação pela qual você está passando, então ore a Deus. Peça uma direção, peça ajuda e faça. Agora, se não há o que possa ser feito, o que nós podemos fazer é buscar consolo em Deus. Quando nós não encontramos uma solução, não enxergamos aonde saciar o que a nossa mente, o nosso sentimento está clamando, a gente precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Veja bem que eu não estou falando aqui de você simplesmente ficar parado, paralisado, imune, impotente, não é nada disso. Pelo contrário, porque a ansiedade, o excesso de preocupações é que normalmente nos joga em um dos extremos. O primeiro extremo é exatamente esse. A pessoa não faz nada, ou começa a fazer outras coisas para fazer de conta que aquilo não existe e não coloca a mão naquela situação. Deixa acontecer. Como se as coisas fossem se resolver absolutamente sozinhas. Nem sempre é assim. Deus pode agir? Pode. Mas existem coisas que estão ao nosso alcance. Eu preciso parar e avaliar com calma se eu posso fazer algo. Se eu posso fazer algo, como nós dissemos há pouco, eu preciso orar, pedir para que Deus me abençoe, ter clareza sobre a direção do Senhor e agir. Agora, o outro extremo é quando nós começamos a fazer muitas coisas, também para nos esquecermos daquilo que está acontecendo e nos comprometemos mais ainda. A gente se coloca em ação, mas não para resolver o problema, mas para aliviar aquilo que está nos incomodando interiormente.
A proposta de Cristo para você hoje é que você encontre paz em Deus. Que você troque a sua preocupação e a sua ansiedade pela fé. Não é algo simples, irmãos. É algo que deve ser trabalhado no nosso interior dia a dia. A fé é um dom e como todo dom pode ser aperfeiçoado. E o processo de aperfeiçoamento é trabalhá-lo todos os dias. É não perder os olhos em relação a isso, mas confiar em Deus. Qual foi a direção que o Senhor deu? Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. É tão importante essa questão sobre buscar o reino de Deus que Cristo colocou isso na oração do Pai Nosso. Como é que ele diz? Venha a nós o vosso reino. Nós vivemos em um mundo que a palavra diz que jaz no maligno. O próprio Cristo disse isso. Jesus está dizendo que o maligno ele reina neste mundo. E no mundo onde ele reina, há ansiedade, há preocupação excessiva que turba os teus pensamentos e os teus sentimentos, turva. Onde nós não conseguimos pensar com clareza. Onde alguns ficam com dor de cabeça, outros têm problema estomacal. E existem coisas que a solução está muito mais simples do que parece. A solução está muito mais à frente de nós do que parece. O que falta? Às vezes falta você descansar, ter uma boa noite de sono e no dia seguinte acordar com clareza para colocar as mãos naquela situação e resolver. Eu adoro porque a gente tem a nossa live aqui no canal às 5h30 da manhã e às 7h30 da manhã. 5h30 eu olho para o sol, para o céu, e está nascendo o dia. E eu me lembro da palavra de Deus todos os dias. Comumente eu falo isso no nosso ao vivo. Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque muitas das nossas preocupações estão ligadas aos nossos erros, às coisas erradas que nós fizemos, aos tropeços que nós tivemos. Comprei o que não deveria ter comprado, entrei em um relacionamento que não deveria ter entrado, me comprometi com alguém que não deveria ter me comprometido, fui irresponsável a respeito de determinada situação, ou fui às vezes, ingênuo demais diante de determinada pessoa. Errei, mas a palavra é clara. Na hora que estiver amanhecendo, acredite, Deus está renovando as suas misericórdias. Deus está nos dando mais uma chance, uma nova oportunidade. E Deus faz isso todos os dias. Por isso que Jesus fala, não fica preocupado em relação ao amanhã. Não é questão de planejamento. É não se deixar consumir pela preocupação. É não ficar ansioso. Para que não sejamos roubados nem dominados pelas fragilidades da nossa alma e não sejamos manipulados pelo inimigo. Mas que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Por isso que ele diz, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Para que em paz, para que protegidos, nós possamos aí sim ser conduzidos. Porque quando a preocupação vem, o que nós precisamos é de uma direção. Uma direção que nos dê paz. Mas se eu abraço a preocupação e a ansiedade, eu não consigo ouvir a Deus. Porque a minha alma está falando alto demais. O meu sentimento está gritando. O Senhor Jesus lhe diz, luz para os pés, luz para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Luz para os nossos pés. Está falando de caminho, de direção. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho. Deus é um Deus que dá direção. Deus é um Deus que mostra caminhos. Deus é um Deus que, se for preciso, faz milagres, abre portas, ressuscita até mesmo mortos, irmãos. Você veja que quando Pedro foi abordado em relação a pagar os impostos, Pedro não havia pescado naqueles dias, ele estava fazendo a obra de Deus.
Ele vai até Cristo e diz: estão cobrando imposto e eu não tenho como pagar. Jesus olha para Pedro e fala: quietai a vossa alma, fica tranquilo. E ele dá a direção. Ele foi a Cristo no momento de preocupação e Cristo tinha uma direção para ele. E nós precisamos ser imitadores agora de Pedro. Diante da nossa preocupação, da nossa ansiedade, irmos a Jesus e pedimos a Ele a direção. Jesus falou para Pedro: vá até o rio, pesque um peixe. Na boca desse peixe tem uma moeda. Veja que Cristo tinha algo sobrenatural para Pedro viver. Mas até para que ele vivesse o sobrenatural, ele teria que viver algo natural, associado àquilo que ele já fazia. Muitas vezes o que nós precisamos é continuar indo para o nosso trabalho, continuar cuidando da nossa casa, continuar cuidando dos nossos filhos, continuar com os olhos nos nossos afazeres, continuar tocando a vida. Não é para parar, não é para entrar no quarto, apagar a luz e se jogar no canto chorando em prantos. É para dar sequência à tua vida crendo, tendo fé. Porque provavelmente nas coisas que você já faz no teu dia a dia, é lá que Deus vai trazer a solução. E se preciso for, é lá que Ele vai manifestar o sobrenatural dele. Pedro era um pescador. Não havia nada de difícil para ele ir até o rio, lançar um anzol com a isca e pescar. Ele só precisava crer e fazer aquilo que ele sempre fez. Às vezes é o que nós precisamos fazer, queridos, é nos aquietar e seguir fazendo o que nós temos que fazer. Talvez Deus te dê uma direção diferente, mas eu preciso primeiro aquietar o meu coração para ouvir. De um outro lado, já para fecharmos aqui, a palavra nos fala sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Que privilégio, irmãos, que honra. É como eu e você. Olha para a tua vida, quantas coisas que você vive e tantas pessoas gostariam de viver. Talvez a tua família, talvez a casa onde você mora, talvez o teu emprego. Nós vivemos dias tão difíceis. Nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que nós temos. A nossa própria preocupação, ansiedade, muitas vezes é uma manifestação de insatisfação, de ingratidão. Nós nos enchemos de preocupação, é como dizer que Deus não está cuidando de nós, que Deus não zela por nós. Mas Saul, sendo rei de Israel, houve um momento que ele estava tão ansioso, tão preocupado. E o que ele fez? Ele precisava fazer alguma coisa. Não aos olhos espirituais. Aos olhos espirituais ele só precisava esperar. Porque em alguns momentos tudo que nós vamos ter que fazer, irmãos, é esperar. O papel de Saul era esperar. Mas ele não conseguiu esperar. Ele se consumiu. Eu fico imaginando Saul talvez roendo unhas, estralando os dedos, a perna não parava de mexer. Ele vai e se antecipa ao sacerdote e consagra ofertas ao Senhor, que naquela época era queimar animais. E naquele dia ele perde a bênção de Deus. É tão interessante porque quando Saul ele se apressa a entregar as ofertas, no momento que ele queima as ofertas, que caberia somente ao sacerdote fazer, ao profeta, que era Samuel. No momento em que Saul faz, no ato, no momento, na hora, Samuel chega. A resposta de Deus chegou no momento, assim, segundos depois dele ter se apressado, dele ter se antecipado, dele ter cometido o erro. Era questão dele ter esperado minutos. Mas ele não teve paciência para esperar o tempo de Deus. A proposta do Senhor para as nossas vidas hoje é trocar nossa impaciência, nossa preocupação, nossa ansiedade pelo reino de Deus. Pela fé. Pela paz que excede todo o entendimento que Cristo tem para te dar. E para vivermos isso, nós precisamos fazer como o apóstolo Pedro fez. Diante da preocupação, diante da ansiedade, diante do novo desafio, vá até Jesus. E continue fazendo aquilo que você sabe fazer.
Amém? Aleluia. No Salmo de número 55, versículo de número 22, diz assim: entregue suas aflições ao Senhor. Olha como é que termina aqui esse versículo aqui no Salmo. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Amém? Se você não entregar, não tem como Ele cuidar. Você não está permitindo, não é que Ele esteja limitado a você, Ele está te respeitando. Mas se você pega, se enche de ansiedade, de preocupação, você pega, cobra aquilo, você quer resolver por conta própria. Deixa Deus agir, deixa. Deixa Ele participar de você desse momento. Busque nele a tua paz. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este tempo de ministração. Que o Senhor possa trazer clareza a cada um dos teus filhos que nos ouvem agora. Que eles possam abdicar de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo medo a respeito do dia de hoje e ao dia que ainda está por vir. Tira, Senhor, esta ansiedade, tira essa preocupação e eu te peço, traz da tua paz. Faz a obra na vida de cada um, Senhor. Tu mesmo sabe, Pai, tu sabes mais do que todos nós aquilo que nos espera no dia de hoje. Por isso nós queremos colocar nas tuas mãos todas as aflições. Nós entregamos a ti, Senhor. E eu te peço, fortalece-nos, fortalece cada filho e cada filha. Ajuda-nos a confiar em ti, em cada uma das lutas que nós temos enfrentado. Eu quero abençoar os teus filhos, declarar sobre eles, declarar sobre você, meu querido, toda a sorte de bênçãos espirituais. Declaro que tudo irá bem na tua vida e em todas as coisas que fazem parte da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, queridos, glórias a Deus. Que bom que você ficou até o final, você teve paciência e sede para ouvir a palavra de Deus. Que você possa, de uma vez por todas, colocar de lado a tua impaciência, a tua ansiedade, as preocupações. Entenda o seguinte, toda a nossa caminhada com Deus é um processo. Abrirmos mão das preocupações e da ansiedade e abraçarmos a fé é um processo. Nós precisamos exercitar isso todos os dias das nossas vidas. Antes de você ir, quero te pedir um favor, que você compartilhe esse vídeo. Nós somos privilegiados porque nós fomos alcançados pela palavra que traz vida, pela palavra que cura, pela palavra que liberta. E nós vivemos dias tão difíceis, que você seja um instrumento agora nas mãos do Senhor, colocando este vídeo nas mãos de quem precisa ouvi-lo, de quem precisa receber esta palavra. Seja instrumento, semeie na obra do Senhor, Ele vai te dar uma colheita poderosa, eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã na nossa oração do dia. Deus abençoe.